Olá a todos, saudações, Max aqui. Vamos falar sobre uma publicação da Airbus feita em junho de 2023, sobre o risco de uma arremetida com reverso aberto. Esse é um assunto sério e se você é piloto de A320 ou A340 ou conhece um, assista esse vídeo e compartilhe para que a gente possa disseminar essa publicação e discutir mais sobre o assunto. A publicação se chama Thrust Reverse Selection is a Decision to Stop, ou a seleção do reversor de empuxo é uma decisão de parar. O procedimento operacional padrão para pouso solicita que a tripulação faça um pouso completo após a seleção do reverso. No entanto, a Airbus, através de análise de dados, percebeu que, em média, uma vez por mês, uma arremetida após a seleção do reverso é feita. Nesse conteúdo, faremos um estudo de caso em que a tripulação de voo fez uma arremetida após selecionar o reverso em um A320. E o reversor de um motor permaneceu acionado, aberto, até o final do voo. Obviamente, os pilotos desligaram os motores, mas toda a mecânica do reverso ficou acionada, ficou aberta. Além de perder tração, ainda criou arrasto. O objetivo é entendermos o risco dessa prática e entender o procedimento operacional padrão de pouso e saber o que a Airbus tem planejado para mitigar o que aconteceu nesse evento. Vamos primeiro entender o que aconteceu, fazer o estudo de caso. Uma aeronave Airbus A320 equipada com motores CFM56, estava em uma aproximação ILS na configuração Flap 3, com boas condições de visibilidade e vento cruzado pela esquerda com 25 nós com rajadas. O Pilot Flying iniciou o flare acima de 30 pés de radioaltímetro e a 24 pés de radioaltímetro iniciou a manobra D-Crab. Saber o que é a manobra D-Crab é importante para saber o que vai acontecer a partir de agora. Você precisa saber como as forças vão atuar sobre o trem de pouso. Se você não sabe o que é a manobra, fica aqui que eu vou te explicar. Mas se você já sabe, pode pular o vídeo para essa indicação aqui que eu vou deixar. Vou dar uma explicação rápida sobre essa manobra porque o objetivo da aula é outro. Mas basicamente, essa é uma manobra usada para pousar com vento cruzado. Crab significa caranguejo em inglês e é uma referência para a maneira que voamos durante a aproximação com vento cruzado. Ou seja, o eixo longitudinal da aeronave está desalinhado com o eixo da pista. D-Crab, então, é a manobra de descaranguejamento, vamos dizer assim, Ou seja, na iminência de tocar na pista, o piloto alinha a aeronave com o eixo da pista usando o lembre de direção. Nisso, alguns efeitos aerodinâmicos vão acontecer e que vão influenciar no estudo de caso desse vídeo. Em uma aproximação com vento de esquerda, a aeronave se aproxima com o nariz apontado para a esquerda para corrigir esse vento. Na iminência do toque, ele alinha o nariz com a pista, virando para a direita. Se o vento vem de esquerda, essa manobra vai diminuir o fluxo de ar na asa direita. Isto devido ao enflechamento da asa e também porque o charuto da aeronave vai esconder a outra asa. Ou seja, a asa direita terá menos sustentação do que a asa esquerda. Ou seja, o trem de pouso direito sofrerá uma força maior do que o trem de pouso esquerdo. Entendendo o que acontece com a manobra de Crab, vamos prosseguir. A 11 pés de radioaltímetro, o piloto colocou as manetes em idle. O trem de pouso principal esquerdo tocou brevemente a pista, mas não foi totalmente comprimido quando a tripulação colocou o reverso em máximo. Quando o trem de pouso principal esquerdo e direito tocaram na pista e foram comprimidos, os reversores de empuxo começaram a se armar. A tripulação de voo então decidiu executar uma arremetida. O trem de pouso principal esquerdo foi brevemente descomprimido quando o piloto em comando colocou as manetes em toga. Eles selecionaram os flaps em config 2 e colocaram o nariz para cima como qualquer arremetida. O motor 2 acelerou para atingir um empuxo de toga, mas o motor 1 permaneceu em marcha lenta, com a indicação de reverso no Engine Warning Display, que é o display EWD. A aeronave começou a guinar para a esquerda.
O piloto em comando reagiu e aplicou metade do comando máximo do leme para a direita. Tanto o trem de pouso principal esquerdo quanto o direito foram brevemente comprimidos novamente. A aeronave continuou a virar para a esquerda e o alerta de ECAM Engine 1 Reverse Unlocked foi acionado quando os trens de pouso principal esquerdo e direito foram descomprimidos. O símbolo Beta Target foi acionado no PFD. Logo em seguida, a aeronave passou na extremidade esquerda da pista a 1 pé de altura. A tripulação então comandou o Land Gear Up e a aeronave começou a subir em uma trajetória aproximadamente 20 graus de desvio em relação ao eixo da pista. O trem de pouso foi recolhido e o ângulo de pitch foi ajustado para cerca de 12,5 graus, correspondendo ao alvo para a arremetida com o motor inoperante. A razão de subida atingiu 1000 pés por minuto e, a 360 pés, a tripulação ajustou as manetes de potência do motor 1 para marcha lenta e logo em seguida desligou os motores conforme ECAM Actions. O símbolo de Beta Target, então, apareceu novamente no PFD e o Pilot Flying ajustou corretamente o leme de direção e em seguida acionou o piloto automático. Depois, a tripulação de voo realizou uma segunda aproximação por ILS e pousou a aeronave manualmente com o motor 1 inoperante. A aeronave chegou no portão de embarque com 3 das 4 portas do reverso abertas e não travadas. A 4ª porta não estava aberta, mas estava destravada. Agora que a gente sabe o que aconteceu, vamos entender o que aconteceu. Quando o piloto tocou no solo, ele colocou a manete de potência em reverso para os 2 motores. Então, os motores abrem as portas de reverso do empuxo do reversor. Isso demora alguns segundos. Quando o piloto decidiu fazer a arremetida, ele colocou as manetes em toga. As portas do reverso ainda não tinham sido completamente abertas, tanto que as indicações de reverso ainda estavam em âmbar no painel do EWD, que é o Engine Warning Display. Mas se o piloto colocou as manetes em toga, o que acontece agora então? Para isso a gente precisa entender sobre a lógica de recolhimento do reverso dos motores CFM56. Quando as manetes de potência são movidas da região de reverso para a região de idle para cima, um computador chamado ECU, que é o Electronic Control Unit, que fica um em cada motor, vai calcular o estado da aeronave, ou seja, em voo ou em solo. Se o estado for em solo, o ECU envia um sinal para recolher o reverso, mas se o estado for em voo, ele não vai enviar esse sinal. E como ele julga se a aeronave está em voo ou em solo? Através da compressão do trem de pouso. Quem calcula essa compressão é um outro computador chamado LGCU, que significa Landing Gear Control and Interface Unit, ou em português, Unidade de Controle e Interface de Trem de Pouso. Se o trem de pouso estiver comprimido, o status é em solo. Se o trem de pouso não estiver comprimido, o estado é em voo. E aqui que causa o problema desse evento. Lembra que o piloto estava com vento cruzado de 25 nós pela esquerda? Então, ele tocou na pista e puxou o reverso. Logo em seguida, ele colocou as manetes para arremeter. Ele decidiu fazer a arremetida. O trem de pouso direito estava pressionado. Então, o ECU-2 calculou o estado em solo e enviou o sinal para recolher o reverso corretamente e acelerando o motor para a toga. O problema é que quando ele fez a manobra de crab, que a asa esquerda ganhou um pouco de sustentação, o trem de pouso esquerdo foi descomprimido. Então, o ECU-1 calculou o estado da aeronave em voo. Então, ele não enviou o sinal para recolher o reverso. A proteção automática de marcha lenta foi ativada e evitou que o motor 1 aumentasse a tração.
Isso causou uma diferença de tração entre o motor 1 e o motor 2. Um outro fator que pode causar isso é um possível atraso no cálculo do estado, porque o LGCU precisa enviar esses dados para o EIU, que é o Engine Interface Unit, e depois o EIU envia esse status para o ECU. Como cada motor tem a sua sequência de computadores independentes, cada um vai ter uma resposta independente e com um tempo diferente. Uma outra questão é até o desalinhamento das manetes de potência na hora de colocar as manetes em toga. Ou seja, a manete direita sair da posição de reverso antes da manete esquerda nesse caso. Ou seja, não é só nesse cenário de vento cruzado que isso pode causar. Um outro fator muito importante nesse evento foi o beta target ter aparecido e depois desaparecido e depois reaparecido novamente. Isso aconteceu devido às portas do reverso não estarem travadas. Depois que os motores foram desligados, o beta target ficou visível durante o resto do voo, mas isso causou uma dificuldade para fazer correções iniciais na trajetória de voo. Tanto que a tripulação, no momento inicial da manobra, quase tocou a asa e a cauda da aeronave no chão, conforme essa animação da APS Aerospace. Depois, a aeronave passou à extremidade esquerda da pista a um pé, com o risco de colidir com a outra aeronave que está taxiando, por exemplo, e seguiu no rumo de 20 graus em relação ao eixo da pista, ou seja, completamente desalinhado. Tudo isso impactou muito a performance de subida. Depois que tudo isso aconteceu, um estudo na lógica de recolhimento do reverso foi realizado em aeronaves A320, equipadas com todos os tipos de motores, bem como outros tipos de aeronave também da Airbus, incluindo o A220. E foi confirmado que apenas aeronaves A320 e A340, equipadas com motores CFM56, podem ser afetadas por esse potencial falta de recolhimento dos reversores caso a tripulação decidir executar uma arremetida depois de selecionar as manetes em reverso. Agora, o que o procedimento operacional normal fala sobre isso? O SOP para pouso fala que a tripulação de voo selecione os reversos imediatamente após o pouso, após o toque do trem de pouso, mas não antes disso, para garantir que os reversos irão abrir corretamente. Ou seja, os dois trens de pouso têm que estar comprimidos. Além disso, o SOP também afirma que, assim que a tripulação de voo selecionar o reverso, deve ser realizado um pouso completo. Isso também é destacado para uma arremetida próxima ao solo, segundo o FCTM, que declara: o piloto em comando não deve iniciar uma arremetida após a seleção dos reversores de empuxo. Tendo em vista tudo isso que aconteceu, a Airbus trabalhou com algumas melhorias para o produto. A Airbus realizou análise de dados com informações de 31 operadoras, com 3,4 milhões de voos de aeronaves da família A320. E os resultados mostram que é realizado o equivalente de uma arremetida por mês com os reversores já selecionados. Ou seja, uma operação incorreta, né? O que representa uma exposição significativa para esse tipo de evento. Consequentemente, a Airbus decidiu resolver esse problema com atualizações do software do ECU e do software do EIS e da documentação da aeronave. Uma atualização do software do ECU para motores CFM56 já está em desenvolvimento. Isso vai incluir uma lógica aprimorada no caso de uma arremetida com os reversores já selecionados. Isso vai evitar a recorrência desse evento. A atualização do software do ECU já está planejada e ficará disponível em 2025 para os motores CFM56 5 Bravo e está em revisão para os motores CFM56 5 Alpha e 5 Charlie. A Airbus também vai fazer uma atualização no software do EIS-2 da família A320. Será modificado para exibir aquele beta target no PFD quando as portas do reverso
ainda estiverem destravadas, porque antes ele só mostrava se as portas estivessem travadas. Essa melhoria será implementada no próximo padrão do AIS-2. E também será feito um aprimoramento do SOP para pouso, para deixar mais claro que assim que a tripulação de voo selecionar o reverso, eles devem realizar o pouso completo. Então, resumindo essa publicação, o incidente discutido aqui agora mostra a importância da adesão rigorosa dos procedimentos operacionais padrão para pouso, especialmente no que diz respeito à seleção dos reversores. A Airbus está implementando medidas significativas para melhorar a segurança operacional, sendo elas a atualização do software do ECU nos motores CFM56 e também no sistema de indicação eletrônica, que é o AIS, e também no SOP para pouso, para ficar mais claro e prevenir a recorrência de arremetida com reversores já selecionados. A Airbus também destaca a necessidade da conscientização e do estudo contínuo sobre essas práticas entre os pilotos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre essa publicação. É uma publicação muito importante para a gente entender e saber, né, o que é que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado também da maneira que eu expliquei, desse assunto que eu abordei. E é isso. Um grande abraço a todos e bons voos.